Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você, que esse dia, essa terça-feira, 25 de agosto, seja para você um dia de muita alegria, de muita paz. E vai depender da sua forma de encarar cada uma das situações. Peça, portanto, a graça de Deus para você ter serenidade, equilíbrio em todos os instantes deste dia. E assim, o seu dia será tão feliz quanto você permita que ele seja e quanto você se esforce para ele ser. Hoje é dia de São Luís de França, que é um leigo, de São José Calazás, que é um presbítero, também é dia do feirante, dia do soldado, dia da independência do Uruguai e dia do exército brasileiro. O evangelho que nós vamos escutar é de São Mateus, capítulo 23, os versículos do 23 ao 26, que diz: Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseus, hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixai de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje, esses poucos versículos do evangelho de hoje, é um dos momentos em que Jesus, de forma bem incisiva, ele chama a atenção dos fariseus, dos mestres da lei, mas também de cada um de nós, como a exemplo dele, ou como eles também assim nos comportamos. O contexto é o longo discurso de Jesus contra os escribas e fariseus, que ocupa todo o capítulo 23, embora nós tenhamos apenas escutado 3 versículos. Todo o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus é esse discurso de Jesus, onde o evangelista recolhe e sistematiza as palavras pronunciadas por Jesus em várias ocasiões e conservadas pela tradição cristã graças à polêmica antifarisaica. São Jerônimo diz que as palavras de Jesus contra os fariseus estão conservadas no Evangelho visando aos fariseus de hoje, que somos nós. De fato, em nós, em maior ou menor grau, com maior ou menor consciência, mora um fariseu, no sentido negativo da palavra. Aquele ai de vós que abre a invectiva de Jesus soa à primeira vista como condenação, mas na verdade exprime a dor de Jesus pela posição equivocada em que os fariseus se acham e o seu desejo de filtrar-lhes desta posição, de tirar também desta posição, ainda que isso lhe custe a posição desses mestres da lei, que são os de ontem, como disse São Jerônimo, mas também os de hoje, que se mostram proprietários da justiça, arrogantes diante dos outros, prepotentes diante de Deus, porque querem ser mais do que Deus. Quantas vezes nós nos comportamos assim? Porque Deus é misericordioso, bondoso, acolhedor e muitas vezes nós somos tudo menos isto. Dos aspectos da prática farisaica, chamam a atenção de Jesus no Evangelho de hoje a falta daquela sábia e sadia hierarquia de verdades, explicitada pelo Vaticano II ao Tratado do Diálogo Ecumênico. A relação inter e exterior, terreno em que a moral toma emprestado da antropologia as bases de seu discurso. O judeu praticante dispunha não só das 10 palavras para viver a aliança contraída com Javé, seu libertador e Senhor. A Torá deles tinha que haver, como aliás também nós hoje, com toda uma abundância e interpretação da lei por parte dos escribas, que ia avolumando-se, detalhando em minúcias com as quais eles se deliciavam, enquanto o povo,
os simples fiéis sofriam em sua consciência e em seu dia a dia. Com tudo isso e com todas essas interpretações e aplicações, dois riscos eram constantes. Tudo parecia ter o mesmo peso e valor. Ou o acidental e secundário ganhavam um destaque tal que acabava sendo mais importante que os grandes princípios. Não se percebia mais qual é o mandamento mais importante da lei. Não se sabia mais quem é o meu próximo. As relações fundamentais tinham sido transformadas e substituídas por picuinhas. Os parágrafos e as linhas tinham se tornado mais importantes que o enunciado principal. E o enunciado principal substituiria o espírito e a finalidade da lei. O ser humano é exterior e interior, dentro e fora. E essas duas dimensões não podem ser destruídas nem subvertidas. São destruídas quando se pensa só como interior, espiritualismo, ou só como exterior, materialismo. São subvertidas quando o exterior não brota do interior, que lhe dá unidade e sustentação. Quando o fora e o dentro não estão coordenados, cada um orbitando por aí como uma nave sem rumo. Na vivência moral, o indivíduo é esquartejado, faltando-lhe aquela opção fundamental que unifica as decisões, atitudes, comportamentos. Na chamada vida espiritual, dois mundos correm paralelos, não se alimentando nem se questionando um ao outro. Jesus, porém, sem modificar e nem negar diversas dimensões do ser humano e de sua vida, muito ao contrário, tudo unificou no mandamento do amor, que dá centro à lei, o lado objetivo, e na relação com o pai e os irmãos, que dá um centro ao ser humano, o lado subjetivo, concentrando no pai e nos irmãos. E é desta forma, quando nós aprendemos a de fato nos conhecer e saber que cada situação e cada pessoa são diferentes, que nós vamos aprender a nos respeitar como Deus quer que nos respeitemos. Por isso, mais uma vez, a gente volta a dizer, como eu citei no início, esse ai, quando nós escutamos nesse discurso, seja no longo discurso ou apenas nos 3 versículos do Evangelho de hoje, que parece condenatório, na verdade é a dor de Jesus por ver os seus filhos perdidos em situações que não convém nem dedicar tempo. E deixando aquilo que precisava ser dedicado tempo, a justiça, a fraternidade, o amor, o perdão, a acolhida, a conversão verdadeira, de lado como secundário. Por isso deixemos de lado as picuinhas, as coisinhas que não acrescentam nada em nós e nos preocupemos com aquilo que de fato nos faz o que somos. A capacidade de sermos filhos de Deus, de transmitir a Deus pelas nossas atitudes, palavras e ações. E que assim, fazendo, nós nos convertamos e convertamos também os nossos irmãos e irmãs. Por isso, eu desejo a você que, escutando este evangelho, acolhendo esta partilha, você busque ser uma pessoa melhor, compreendendo mais aqueles que estão ao seu lado. Convidamos você, se quiser participar, hoje às 19 horas tem celebrações nas capelas, nos setores, e às 18 horas a missa aqui na praça da igreja, na Praça João 23. Divulgue este áudio, se inscreva no canal de comunicação se você ainda não é inscrito. E que Deus fortaleça sempre a sua vida. Fique em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.